primeiro ano, todos me escutam? Conseguem me escutar, primeiro ano? Boa tarde. Tá joia aí, então, belezinha? Conseguem enxergar o slide que eu estou espelhando na tela? Tudo certinho aí do lado de vocês? Maravilha, então. Galera, a partir desse momento, então, eu já iniciei a gravação da nossa aula. Bom dia, agora boa tarde, né, a todos. Espero que estejam bem. Quanto tempo, hein? Caramba! De manhã foi nossa aula de filosofia, agora à tarde, então, a gente vem com sociologia, para poder estar aprofundando alguns conceitos, né? Caso vocês tenham algum comentário, alguma dúvida, diante das indicações no blog, também fiquem à vontade, tá? Então, o objetivo de agora é a gente fazer os aprofundamentos, né, dos principais conceitos dentro da teoria de Max Weber, e, dando tempo, fazer algumas atividades da apostila ainda em aula. Caso não dê tempo, eu deixo aqui como indicação de treinamento para vocês, ok, galera? Então, vamos lá, tá? Até o presente momento, em sociologia, o que a gente tem feito? Nós estamos estudando teóricos, e cada teórico tem a sua respectiva carga, né, de conhecimentos. Começamos lá com as ideias de Augusto Conte, que valorizava a ciência com a sua perspectiva mais positivista. Fomos para Emile Durkheim, que falava muito em fatos sociais. E agora a gente chega em Max Weber, né? E assim como todo pensador, a gente acaba tendo algumas preferências. Cada pensador acaba, né, sendo influenciado por um pensamento que seja do teórico anterior ou seja construído também de maneira individual, ok? E o Max Weber aqui, na verdade, ele vai estar rompendo com as ideias, né, dos seus antecessores, tanto do Augusto Conte quanto do Emile Durkheim. O Emile Durkheim, ele também venerava a ciência, né, acreditava no progresso das sociedades, assim como Augusto Conte, tanto que o Emile Durkheim, ele também é conhecido, né, como aquele que leva à frente o legado positivista, mas aqui em Max Weber a história ela vai ser modificada, a história vai ser diferente em todos os sentidos, né? A primeira ideia é que aqui com o Max Weber, né, nós vamos ter o chamado rompimento com a análise positivista da história. O que significa isso, professora? Falar que o Max Weber, ele rompe com o método positivista. Vamos lá. Tanto o Augusto Conte quanto o Emile Durkheim, eles se aproximavam. A visão, né, positivista da sociedade é aquela que exalta a ciência, é aquela que fala muito de progresso, né? Olha, para você se tornar uma nação desenvolvida, para você chegar aí, de fato, ao conhecimento científico, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Ou seja, é como se o Augusto Conte e o Emile Durkheim, eles estivessem taxando, né, determinados meios do que deveria ser feito para uma sociedade alcançar o êxito. E muitos desses fatos, né, muitas dessas ferramentas que eram utilizadas tanto pelo Conte quanto pelo Durkheim, eram pegas de maneira emprestada lá da área das ciências naturais. Eu não sei se vocês lembram disso, mas depois que a gente estudou Augusto Conte, a gente viu uma determinada teoria chamada de darwinismo social, né? Não sei se vocês lembram disso. O darwinismo social, ele começa com a história, né, de classificação das sociedades em desenvolvidas e subdesenvolvidas, e depois leva isso à frente falando que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento de uma nação estava relacionado com a raça das pessoas. Se a pessoa fosse branca, então a nação tinha possibilidade de ser desenvolvida. Se a nação fosse composta de pessoas pretas e mestiças, então automaticamente ela seria subdesenvolvida. Então, Max Weber, ele não vai nessa linha de raciocínio, não vai nessa linha de raciocínio que era pega de maneira emprestada da biologia. Ele cria um método próprio, ele vai criar uma ferramenta própria de estar se analisando a sociedade
que é a tal, né, que é o tal do chamado método compreensivo. Para eu poder compreender uma sociedade, para eu poder compreender uma realidade, é necessário eu analisar a sua história. É necessário eu analisar o que essa sociedade passou para que ela pudesse chegar nos dias de hoje desse ou daquele formato. Então, daí, né, a dimensão do chamado compreensivo, né, da sociologia precisar ser uma área de ciência que pudesse, na verdade, ser compreensiva no sentido de se analisar, então, historicamente e não biologicamente, para a gente poder compreender o meio que nós estamos vivenciando. Tudo bem em relação a essa primeira ideia? Outra coisa que o Max Weber faz também, que vai ser diferente da postura do Émile Durkheim, que foi o último pensador que nós estudamos, é no sentido de estar compreendendo as pessoas, né? Como assim, professora? No sentido de estar compreendendo as pessoas. Enquanto o Émile Durkheim, ele tinha uma visão mais coletiva da sociedade, né? Através da visão dos chamados fatos sociais, que são sempre fenômenos que acontecem na vida em sociedade, o Weber, ele prefere analisar primeiramente o indivíduo. O que o indivíduo faz que gera essa consequência? Entendem? Então, enquanto o Durkheim ele vai do coletivo para o individual, o Weber ele está indo do individual para o coletivo. Perfeito? E outra coisa que garante também a diferença entre esses pensadores, né, que nós estamos estudando, é que do ponto de vista de Max Weber, não dá para uma pessoa ser imparcial, não dá para uma pessoa ser neutra em relação àquilo que ela está querendo dizer, em relação, por exemplo, a uma pesquisa que ela está divulgando, em relação a um trabalho que ela está apresentando. Para Durkheim, isso poderia ser feito. Para Durkheim, por exemplo, se eu estivesse analisando um fato social que fosse, por exemplo, a questão da corrupção na política brasileira, na visão de Durkheim, o que a pessoa tinha que fazer? Tinha que ir lá na frente falar bem assim, olha, corrupção é um termo que está no nosso vocabulário, que significa isso, isso, isso. Os casos já citados pela mídia desde o início do século XX são esse ponto. Ou seja, para Durkheim, dava para a pessoa simplesmente o quê? Transmitir uma ideia, sem transmitir a sua opinião. Agora, para Max Weber é diferente. Para Max Weber, a análise social, que é o segundo ponto aí do slide, a análise social que a gente faz é sempre subjetiva. Como assim a análise social que a gente faz é sempre subjetiva? Nós somos, na verdade, diferentes entre nós e somos influenciados das mais diferentes maneiras. Então, cada um vai ter uma forma de ver o mundo bastante particular, bastante subjetiva. E dessa forma, é devido justamente ao fato da gente ser socializado, que é difícil, às vezes, na visão de Weber, a gente transmitir uma ideia de maneira imparcial, de maneira neutra, porque os nossos valores pessoais influenciam nisso. Até a forma que a gente fala, a maneira, né, do que a gente coloca o nosso tom de voz também, pode acabar acusando se a gente é a favor, se a gente é contra uma determinada perspectiva, se a gente está gostando ou não está gostando de uma determinada situação. E isso fica muito bem claro, e eu gosto de usar esse exemplo para vocês poderem ter um comparativo, na área do jornalismo. Na área do jornalismo, não sei se alguém pensa em fazer publicidade ou propaganda na área de jornalismo, a ideia máxima, né, a ideia geradora é que o jornalista ele não transmita a sua opinião. É como se ele tivesse que seguir o quê? A análise do Émile Durkheim. Você precisa ser neutro, você precisa ser imparcial. Você está somente transmitindo a notícia. Mas como o Max Weber, ele recai o seu olhar para o indivíduo, para uma perspectiva particular, tem hora, não sei se vocês percebem isso, que você consegue entender o que o jornalista está sentindo, a depender do tema que ele está apresentando. Principalmente se é um tema relacionado à questão de violência, à questão de roubo seguido de morte, algum crime extremamente violento, às vezes você percebe, né? A voz que às vezes falha, ou as lágrimas que quase caem ali dos olhos, né? Então, tudo isso acaba colaborando dentro desse pensamento do Weber, que não tem como a gente ser 100% neutro.
Não tem como a gente ser 100% imparcial, porque os nossos valores sociais influenciam na nossa maneira de enxergar, e até mesmo os nossos gestos, por mais sutis que sejam no primeiro ano, acaba demonstrando, né, a nossa emoção, né, o nosso posicionamento diante daquilo ali que está sendo falado, né? Não sei se vocês acompanham alguma página de Instagram, né, que fala sobre otimismo, que fala sobre positividade, mas muito se tem falado hoje em dia sobre o seguinte, que quando isso tudo que a gente está passando, isso tudo que a gente está vivendo passar, eu acho que a gente vai voltar mais humano, acho que a gente vai voltar mais sensível. Então, é isso, na verdade, que a gente espera, e liga muito com essa perspectiva do Max Weber, né? É necessário que a gente possa voltar a sentir, é necessário que a gente possa voltar, na verdade, a ter mais sensibilidade. Por mais que N situações, por mais que N reportagens sempre apareçam ali na mídia, por mais que a gente sempre veja uma pessoa numa situação de desigualdade, uma pessoa que às vezes fica pedindo nas ruas e você sempre vê aquela situação ali, não dá para a gente poder sermos coração de pedra. Nós somos seres humanos, racionais, dotados, né, de sentidos, dotados de racionalidade, mas essa racionalidade ela precisa ser acompanhada também de uma afetividade. Ela precisa vir acompanhada de aquilo que às vezes a gente se esquece, daquilo que às vezes a gente naturaliza porque já está tão na mídia, porque está tão banal, mas a gente precisa resgatar esse ser humano de maneira prática. É necessário voltarmos a sentir, é necessário voltarmos a nos emocionarmos, né? É isso que dá para a gente poder ligar com essa teoria de Weber. Não sei se vocês enxergam também dessa forma, ok? E é claro que assim como outros teóricos, né, eles estão escrevendo dentro de um determinado contexto, né, esse contexto específico é a questão da Revolução Industrial, o Weber também ele está analisando esses reflexos da Revolução Industrial, só que aqui vocês podem ver, né, como eu coloco aí como referência em termos de data, que a gente vai evoluindo em termos de história. Aqui, mais ou menos, a gente já está caminhando para segunda Revolução Industrial, algumas mudanças já aconteceram, só que a grande sacada do Weber é perceber como que essas pessoas, na verdade, interagem nessa sociedade industrializada. Com quais objetivos, né, a burguesia vem a contratar o funcionário, com qual objetivo, na verdade, ou melhor, quais estratégias que são utilizadas para uma empresa poder estar se mantendo no mercado, ou seja, Weber está querendo desvendar, então, quais que são os sentidos individuais desse sujeito que está numa sociedade capitalista, desse sujeito que está numa sociedade industrializada e precisa adquirir, então, novos hábitos, e precisa adquirir, então, novos significados para si. Esse processo, né, na verdade, dessa sociedade industrial que o Weber está querendo entender como que o sujeito ele age, como que o sujeito ele pensa, ele vai dizer que é um mundo desencantado. O que significa esse processo, né, de desencantamento do mundo na sociedade industrial? O mundo industrial, o mundo capitalista, na visão de Weber, ele não é explicado por meio, por exemplo, de ações divinas. Ah, por que você não conseguiu ganhar dinheiro na bolsa? Ah, porque Deus quis que eu não ganhasse dinheiro. Não, não vai ter mais essa explicação. A explicação ela vai ser lógica, a explicação ela vai ser racional. Olha, você não conseguiu ganhar dinheiro na bolsa porque você fez um investimento no período que não era para poder ter existido. Você não se livrou dessas ações na hora que era para você ter se livrado, ou seja, no lugar de explicações místicas, no lugar de explicações religiosas, vão ser explicações que serão mais ditadas pela lógica do mercado, serão explicações racionais. Daí esse processo, né, de desencantamento do mundo. O desencantar, eu deixo de lado aquelas explicações imaginativas, religiosas, místicas, e agora eu vou agir de uma maneira mais o quê? Pé no chão. É um processo de racionalização do mundo que, ao mesmo tempo, vem acompanhado de um processo de desencantamento das antigas formas de se explicar a sociedade. É só você pegar um comparativo. Na Idade Média, a sociedade ela era explicada por causa de quê?
Através de quem? Através de uma instituição religiosa. Até mesmo a ciência medieval, que é esse o nome adequado de ser colocado, a ciência medieval, ela era o quê? Dogmática e ditada aí pelos monges, pelo mais alto clero ali da Igreja Católica. O mundo moderno, o mundo contemporâneo, ele é ditado, acima de tudo, em relação a instrumentos ditados pela nossa razão. As pessoas têm a sua religião ainda? Tem. Mas na lógica de mercado, na lógica da economia, quem é que vai estar ditando essas regras do jogo não é a tua religião, mas sim a sua razão. Não sei se você conseguiu entender agora, Pietra, que você havia deixado aí no chat. Nesse momento, eu peço, por favor, para vocês abrirem a versão online da apostila de vocês, ou para quem tem ela no meio físico. Ah, vocês têm, né? Que a apostila de vocês é volume único, esquece que eu falei. Pega a apostila de sociologia de vocês, por gentileza, e abre lá na página 35, por favor. Apostila de sociologia, página 35, por gentileza. Se a apostila de vocês estiver fora de alcance aí, deixa anotado num cantinho para depois vocês fazerem essas marcações, que diz respeito justamente a esse processo de racionalização e desencantamento do mundo. Lá na página 35 da apostila, logo abaixo desse esqueminha verde, desse mapa mental aí, a gente tem um parágrafo que começa assim: para Weber, a história. Aí vocês vão grifar, por favor, essas informações, que nós temos o seguinte de ideia. Para Weber, a história do desenvolvimento da humanidade é o processo crescente de racionalização de todos os aspectos da vida. Ao estudar a evolução histórica de várias sociedades, ele, né, no caso Weber, percebeu que cada vez mais as antigas formas de ver e dar sentido ao mundo, baseadas em explicações míticas e religiosas, estavam sendo substituídas gradativamente por modos mais racionais e objetivos de encarar a vida. Ok? Grifem esse parágrafo. Aí, lá no terceiro parágrafo, ainda da página 35, ao lado desses desenhos aí, nós temos o seguinte, que vocês também podem grifar. Paralelamente à racionalização, ocorre o processo de desencantamento do mundo, que consiste no enfraquecimento das explicações míticas, mágicas e religiosas para o mundo. Weber explica que, antes do advento da modernidade e do avanço do pensamento científico, as explicações de todos os aspectos do mundo eram feitas por meio da religião ou da mitologia. Por exemplo, se a plantação de uma região morria, ou se havia muita chuva em uma estação do ano, tudo isso era vontade de Deus ou de alguma outra força mágica, fazendo do mundo, então, um lugar encantado, no sentido do misterioso. Então, o mundo propriamente dito capitalista, ele é um mundo desencantado no sentido de perder força da religião e no seu lugar colocar ações que sejam mais racionais, ok? Repetindo para quem talvez tenha se perdido. Pedi para vocês irem na página 35 da apostila, grifar o parágrafo que está logo abaixo desse esquema mental, beleza? E grifar também o terceiro parágrafo ao lado dessas duas imagens aí. Show? Maravilha? Pietra, conseguiu entender agora? Pietra? Conseguiu? Show, maravilha, tá? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode ir colocando aí no chat, tá, galera? Sem problema, sem medo, a gente está aqui para poder aprender de maneira gradativa, ok? Então, como eu já havia falado para vocês, né, o Weber, devido ao fato dessa intenção, né, de tentar analisar o sujeito individual, quem vai ser esse sujeito nessa era moderna, obviamente que existe a mudança de foco, né? Ao invés dele analisar fenômenos sociais, como Durkheim fazia, ele vai analisar muito mais pessoas, ele vai analisar muito mais atitudes. Daí a ideia da mudança de foco, do particular para o geral, beleza? Essa ideia, né, da mudança de foco é analisar primeiramente o sujeito, principalmente, ou melhor, primeiramente o indivíduo, e logo depois ver quais que serão as consequências desses atos individuais. E, obviamente, né, que para poder estar fazendo essa mudança de foco, ele não vai falar mais em fato social, mas sim ele vai estar falando em ações
sociais, né? Ações sociais, né? Obviamente, no sentido de analisar a postura do indivíduo, de analisar a postura do sujeito. Aí ele vai, né, alegar, obviamente, ele vai aumentar esse processo de problematização, né, obviamente, falando que o sujeito, ao longo da sua vida, ao longo do seu dia, ele pode estar promovendo as mais diferentes formas de ação social, as mais diferentes formas de atitude, beleza? E as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, que ele passa a observar, e daqui a pouquinho eu falo para vocês como que isso vai estar se conectando, né, obviamente, a essa sociedade industrial. Ela foi dividida por ele em 4 tipos, 4 formas. Temos diferentes situações a partir de ações sociais relacionadas a fim, a partir de ações sociais relacionadas a valores, a partir de laços que envolvem a tradição e a partir de laços que envolvem o afeto. Obviamente, se eu quero entender o ser humano, se eu quero entender o indivíduo, eu tenho que entender, na verdade, né, todas as dimensões ali no seu dia a dia, beleza? Então, vamos lá. Sobre esse processo das chamadas ações sociais, lá na apostila de vocês, deixa eu só dar um norteamento, além do slide, as ações sociais, elas são discriminadas lá na página 36, tá, galera? Para talvez ainda quem não deu uma olhadinha, para quem está meio perdido, né? Referência lá na página 36. E como que a gente vai dando exemplo, como que a gente vai entendendo cada uma dessas ações? Vamos lá. A mais importante para essa sociedade industrial é a primeira, que é a ação social relacionada a fins. Como assim, professora? O que é uma ação relacionada a fins? Fins está relacionado à finalidade. Fim está relacionado a objetivo. Então, se eu tenho um objetivo, obviamente que eu vou estar utilizando das mais diferentes estratégias, das mais diferentes ferramentas, para poder estar alcançando aquilo que eu quero. Se o que eu quero é fazer com que a minha empresa ela continue a prosperar, continue, na verdade, no processo de lucro, então eu preciso fazer um planejamento estratégico para poder estar alcançando esse meu objetivo. O mais interessante dessa ação social relacionada a fins é que, se a estratégia não estiver dando certo para a gente poder alcançar o nosso objetivo, nós podemos mudar a direção. Nós podemos, né, reelaborar um novo instrumento para poder fazer com que a gente alcance isso. E no dia a dia de vocês, essa ação social relacionada a fins, ela também pode ser observada, não é somente na área empresarial, não é somente na área industrial, como ele estava observando. Vocês estão estudando à distância, então isso exige uma organização, isso exige uma responsabilidade muito maior de vocês aí do outro lado do que da gente. Por que que envolve uma responsabilidade maior? No sentido da organização, no sentido da estratégia que vocês vão estar definindo para poder estar estudando as mais diferentes matérias. Então, se vocês percebem que em algum momento, por exemplo, né, a sugestão de horário que a escola deu não está dando certo, vocês podem criar uma nova, vocês podem criar uma nova metodologia, uma nova estratégia, porque qual que é o objetivo, qual que é a finalidade? A finalidade é fazer com que o processo de ensino ele seja significativo. A finalidade é fazer com que o ensino ele não pare. Então, por isso que esse primeiro tipo de ação social era importante para a sociedade industrial, para traçar estratégias, para poder traçar formas, para que o lucro consiga, né, continuar, na verdade, a ser obtido, para poder fazer com que as empresas, elas continuem a prosperar, continuem a ser criadas outras para poder dar ritmo a essa sociedade capitalista, tudo bem? A segunda forma de ação social que o Weber ele fala, né, que pode existir também nessa sociedade capitalista, nessa sociedade industrial, mas que pode estar existindo no nosso dia a dia, é a chamada ação social relacionada a valores. O valor aqui não é um valor monetário, não, tá? Não é um valor financeiro. Valor está relacionado à convicção. Valor está relacionado àquilo que você acredita. Por exemplo, o valor que eu tenho na minha casa, o valor que me foi ensinado, é o valor, por exemplo, do respeito, é o valor
né, de todo domingo a minha família está se reunindo para poder estar almoçando. Mas vocês podem ter outros valores que foram criados na casa de vocês também. Vocês podem ter valores pessoais. Não, eu só vou ter um celular se esse celular for da Apple. Não, eu só vou ter esse determinado tênis se esse tênis for dessa marca. São valores que a gente pode estar carregando também. Só que o Weber, ele nos alerta para um cuidado. Os valores que a gente carrega, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Se o valor que eu tenho é o valor de união da família, de estar com a minha família todo domingo no almoço de domingo, custe o que custar, isso é algo que positivo, né? Mostra a importância da família. Agora, se por um outro lado, o valor que eu tenho, se o valor que eu carrego está relacionado somente a uma questão, por exemplo, de marca, eu só vou comprar um tênis se eu puder comprar esse tênis de R$ 1.000, aí a gente pode estar esbarrando em algum problema, né? Poxa, mas tem tênis mais baratos, né? Eu acho que nesse momento eu posso estar comprando um que não seja dessa marca tão legal, que eu goste, né? Mas para poder estar dando uma amenizada, talvez, para os meus pais, né? Principalmente nesse momento aí de instabilidade econômica que nós estamos vivenciando. Então, os valores têm a ver com as nossas convicções, com as nossas crenças. E o valor, geralmente, ele é imutável. Uma pessoa que tem determinadas crenças, que tem determinadas convicções, ela acaba se tornando o quê? Dogmática, apegada àquilo ali. Daí a ideia do cuidado, de valores que podem ser positivos ou negativos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a Lara, né? Aí eu vou vendo aqui pelas pessoas que estão dentro do chat. Digamos que a Lara, ela se candidata para poder ser vereadora do município da Serra. Beleza? Lara se candidata, lança uma plataforma de governo e a Pietra vai ser a assessora da Lara, ok? Aí a Lara, nos discursos dela, ela sempre fala bem assim, olha, o meu discurso, a minha plataforma política, né, ela vai girar em torno do esporte e vai girar em torno também da segurança. Então, toda vez que eu vou dar algum pronunciamento, eu vou falar de esporte e segurança, segurança e esporte. São os valores que eu tenho, é com isso aí que eu acredito que eu vou ganhar. Aí pode ser que a Pietra, assessora da Lara, fale bem assim, Lara, olha só, né, a galera está começando a reclamar, não se faz, né, uma plataforma política, não se faz uma plataforma de governo falando somente em esporte e segurança. A galera quer saber o que você pensa da saúde e da educação também. Aí a Lara fala, não, né? Não vou abrir para esses lados, porque eu acredito que eu posso ganhar dessa maneira. Ou seja, a Lara, então, está sendo dogmática, ela está sendo fiel àquele valor que ela tem, mesmo, né, sabendo, mesmo tendo a orientação da Pietra, que ela pode estar perdendo a eleição. Agora, se por um outro lado, a Lara começa a escutar a Pietra, que é a assessora dela, olha, né, fala um pouquinho de educação, fala um pouquinho de saúde, vou mudar a sua estratégia política, aí não é mais uma ação relacionada a valores, aí se torna uma ação social relacionada a fins. E como que isso é cobrado em prova? Através desses exemplos aqui que eu estou dando para vocês. Digamos que tenhamos a situação hipotética desse jeito. Weber a classificaria de qual forma? Weber a classificaria de qual maneira? Beleza? Tudo bem? Outra coisa em relação a essas duas primeiras ações sociais, tanto a fins quanto a relacionada a valores, e guardem isso, as duas, elas são consideradas racionais. Mais uma vez, tanto a ação relacionada a fins quanto a relacionada a valores, elas são racionais. Por quê? Racional no sentido que o ser humano ele tem noção daquilo que ele está fazendo. Racional no sentido, né, da pessoa ela ter ciência daquilo que ela está executando. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque essas duas últimas formas, né, de ação social, que é a tradicional e a afetiva, elas não são racionais, elas são classificadas por Weber como irracionais. Irracional não é no sentido que a pessoa é ignorante, não, tá? Irracional no sentido que ela é feita e a gente nem percebe que fez. A gente fez, tipo assim, ligado no automático, entendeu? E como que isso acontece? Vamos lá verificar. Na ação social tradicional, que eu disse para vocês, né, que ela é irracional, como que ela acontece?
Digamos que aí na família, na casa de vocês, que vocês estão nesse momento de isolamento, existe o hábito de poder dar benção ao pai, dar benção à mãe, dar benção aos mais velhos. Isso é uma tradição na minha família, não sei se funciona aí para vocês também. Mas sempre quando eu chego, por exemplo, digamos, na casa dos meus avós, automaticamente eu já chego, benção avó, benção avô, benção mãe. Ou quando eu ligo para minha mãe, benção mãe, Deus te abençoe. Ou seja, você faz isso de uma maneira o quê? Já automática, de uma maneira mecânica. Você não pensa, né? Olha, eu vou ligar para minha mãe agora e eu vou precisar da benção. Não. Isso está relacionado ao costume, né? A mesma coisa acontece também, né, com quem já tem uma rotina, seja de trabalho, seja de estudo, você já acorda, você vai lá, pega o uniforme, veste, tal, 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 aí quando você vai ver, você já está na escola. Ou seja, é como se a gente fosse ligado no automático, beleza? Ação social tradicional. Agora, a ação social afetiva, né? Toma cuidado para não confundir aí. Afetivo, geralmente, a gente liga com afeto, sentimento, aquela pessoa que tem carinho pela gente. Pode ser isso também. Mas a ação social afetiva, na visão de Weber, ela está relacionada aos mais diferentes conjuntos de emoções, aos mais diferentes sentimentos que podem florescer ali em qualquer momento, em qualquer situação, fazendo com que você tome uma atitude de maneira impensada, né? Meio que de maneira automática também, mas não relacionada a uma tradição, mas sim relacionado ao calor do momento, né? Digamos que, por exemplo, você está num dia que você está muito estressado, né? As meninas que às vezes sofrem aí com cólica, com a TPM, e a gente fica muito instável, né, meninas? Às vezes a gente fica estressada, e é bastante comum, às vezes, nós falarmos coisas que a gente não queria falar, mas simplesmente o quê? Saiu. Aí, nesse momento que sai, é bastante comum vir um arrependimento depois, né? Pô, bicho, caramba, por que que eu fui falar isso, né? Pô, não era para eu ter falado isso, era para eu ter pensado antes, era para eu ter pensado antes de agir. Então, é uma ação social afetiva, ou seja, a situação acontece, é como se a sua emoção estivesse acima da sua razão e você vai lá e simplesmente tem uma determinada atitude, né? Isso, infelizmente, acontece também dentro do universo de crime e violência, que a gente até discutiu, né, na semana passada. Quando algumas pessoas são escutadas no sentido de violência, no sentido de crime, algumas, né, utilizam esse argumento. Ah, não sei o que deu em mim, fiz, me arrependi, não sei o que, mas depois que está feito, né, não adianta vir o arrependimento. Então, isso aí fica o conselho para a gente no sentido de pensar antes de falar. Então, retomando, tá, galera? Fazendo aquela revisãozinha geral para vocês. Vamos lá organizar. As ações sociais relacionadas a fins e relacionadas a valores, elas são racionais. As ações sociais tradicionais e afetivas, elas são irracionais. Perfeito? O que diferencia a ação social relacionada a fins e a ação social relacionada a valores, por mais que elas sejam racionais? É que na ação social relacionada a fins, a pessoa pode mudar o planejamento, ela pode mudar as suas ideias para poder alcançar o seu objetivo. Diferente da ação relacionada a valores, a pessoa se mantém firme a uma determinada ideia, a pessoa se mantém firme a um determinado ideal, mesmo que isso seja ruim. Então, fins, eu posso mudar a estratégia, na relacionada a valores, eu não mudo. E é aí que mora, na verdade, o X da questão. Pessoas que têm valores, pessoas que têm apegos, às vezes que não são tão legais assim, isso pode estar abrindo caminho para preconceito, para intolerância, para desrespeito, e é aí que a gente precisa se policiar. E já nas ações sociais e racionais, tradição é você fazer uma coisa de maneira mecânica, porque sempre foi assim, todo mundo sempre fez daquela maneira, e na ação social afetiva é colocar a emoção acima da sua razão, né? É você deixar a emoção à flor da pele e você executar uma determinada ação e muitas vezes depois falar assim, meu, como que eu fiz isso, cara? Como que eu tive coragem? Mas é a sua adrenalina, é a sua emoção acima da razão, beleza? Outra ideia que se conecta
a essa dinâmica das ações, né, sociais, vamos colocar assim, que está basicamente descrita lá na página 36, né, completamente detalhadinha para quem quiser estar dando uma olhada depois, é a conexão que o Max Weber faz dessas ações sociais com a lógica dos chamados tipos ideais, né? Vamos lá para a gente poder entender, para a gente poder organizar. Veja bem, na visão do Max Weber, por mais que cada um de vocês aí do outro lado da telinha saiba agora o que é uma ação social relacionada a fins, relacionada a valores, relacionada aos sentimentos ou relacionada a tradições, ninguém em sã consciência, ninguém em sanidade mental vai ficar pensando assim, agora eu vou ter uma ação social relacionada a fins. Daqui a 5 minutos eu vou ter uma ação social relacionada a valores. Não, galera, ninguém fica fazendo isso. Na verdade, por que essas teorias elas são criadas? Para poder melhor compreender e, consequentemente, classificar o comportamento e as mais diferentes situações humanas. Então, é por isso que essas teorias das ações sociais, o Max Weber fala que elas são nada mais, nada menos do que tipos ideais, que é justamente esse segundo tópico aí, né, na verdade, do slide de vocês. O que é um tipo ideal? É uma idealização, é uma projeção da realidade, é uma teoria que você cria e depois você vai classificando os diferentes comportamentos, as diferentes situações, de acordo com aquela teoria que foi criada. Mas por que criar teorias? Mais uma vez, para melhor compreender a realidade. Então, o tipo ideal, vamos dizer assim, na verdade, ele está relacionado diretamente a uma construção mental. As mais diferentes teorias, as mais diferentes ideias para a gente poder estar compreendendo o nosso meio. Ninguém fica pensando em qual tipo de ação social vai executar. Simplesmente vai, executa, e depois alguém da área vai lá e tenta estar entendendo isso aí. Eu não sei se alguém de vocês talvez já foi em psicólogo, já fez terapia, tal, essa área mais psicológica, mas existem termos bastante específicos, né, dentro da psicologia. Se você está agindo dessa maneira hoje, é porque talvez lá na infância você teve algum trauma, e isso na psicologia recebe esse nome. Então, na hora que a sua terapeuta, na hora que a sua psicóloga falou, acontece isso, é devido a essa situação. Então, quando ela fala no nome dessa teoria, sobre o porquê que está acontecendo com você, aquilo ali também é um tipo ideal, uma teoria que foi criada para melhor te compreender, para melhor te entender. Espero que vocês tenham conseguido entender, então, compreender através desses exemplos. Perfeito, primeiro ano, tá? Vamos lá para a gente poder caminhar rumo ao fechamento, né, da nossa aula. Se não der tempo da gente fechar a Weber hoje, não tem problema, a gente tem também a live da semana que vem e funciona na mesma dinâmica da sala de aula. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que o Weber, ele critica, né, as visões positivistas, vimos que o Weber, ele estabelece um método próprio de estar compreendendo a realidade, mas tendo como foco o sujeito, né? Vimos, então, como que esse sujeito é compreendido através das ações sociais e vimos que esse processo de compreensão passa pela criação de teorias, né, que ele vai estar chamando de tipos ideais, idealizações do nosso comportamento. Mas muito mais do que falar de indivíduo e sociedade, o Weber ele vai dedicar uma parte também da sua contribuição, né, do seu desenvolvimento aí de estudo, para poder falar um pouquinho a respeito de política, para poder falar a respeito um pouquinho também de dominação, de poder, tá? Que a gente entra aí em um segundo tópico, em uma segunda parte do pensamento weberiano, né? Que é justamente esse terceiro tópico que eu coloco aí para vocês, sobre o Estado, que ele fala a respeito da lógica, né, da dominação, da lógica de poder, que na apostila de vocês está lá na página 37, né? É a parte que o Weber vai estar se dedicando à chamada área da ciência política, já que ele já deu a sua contribuição para a sociologia, para o estudo da sociedade, agora ele vai para a área de política, né? E na política, quando nós falamos em Estado, quando nós falamos em política, automaticamente nós falamos em relações de poder.
automaticamente nós falamos em relações de confiança, falamos em relação de parceria, falamos em conflitos também, né? A depender do momento histórico que a gente está analisando. E aqui, mais uma vez, por mais que o Weber ele fale de governo, por mais que ele fale de política, ele vai falar também do sujeito, né? De como o sujeito, na verdade, ele se expressa enquanto líder, de como que o sujeito, de como o indivíduo, ele consegue ter ou não ter adeptos em relação àquilo ali que ele está dizendo, em relação àquilo ali que ele está falando. Então, Weber, já que ele adora compreender a história da sociedade, ele vai fazer um processo de análise sobre os diferentes tipos de dominação, ou seja, as diferentes formas de poder que já foram e ainda são encontradas na nossa vida em sociedade. Quando se fala em dominação, primeiro ano, dominação está relacionado com autoridade, ok? E, obviamente, que a autoridade, não sei se vocês sabem, a autoridade não se confunde com autoritarismo. Por exemplo, o professor em sala de aula, ele tem autoridade. O professor, ele está num nível de hierarquia mais elevado. O professor, ele precisa ter um posicionamento ético, um posicionamento formal, e ele tem, na verdade, também a autoridade de estar organizando aquela sala, seja ela presencial ou virtual, no nosso caso, de acordo com normas, de acordo com leis. Aquele que não se enquadra nessas leis, ou ele é retirado da sala presencial, ou ele pode ser retirado também da sala presencial. Essa é a autoridade. Aquele que tem autoridade não necessariamente tem desrespeito, mas ele tem uma posição mais formal, que é diferente de autoritarismo. O autoritarismo, ele envolve força. O autoritarismo, ele envolve até mesmo, né, determinadas situações que não são favoráveis à situação, ou melhor, que não são favoráveis à população. Então, se a gente desse o seguinte exemplo, né? Né, eu vi uma história de um livro que teve uma pessoa que agiu com autoritarismo em cima da outra, né? Porque essa pessoa, ela fez um abuso de poder. Essa pessoa, ela abusou, ela foi além daquilo que lhe era permitido, né? Eu creio que vocês já ouviram falar nessa expressão, né? O fulano está abusando do seu poder, está abusando daquilo que lhe foi instituído, beleza? Então, dominação envolve, então, o princípio de autoridade. E envolve, né, também diferentes formas de governo, diferentes formas pela qual esse poder ele foi sendo desenvolvido ao longo da história. Nós já tivemos dominação, autoridade, que ainda existe hoje, dominação racional, dominação tradicional e dominação carismática. Vamos lá, uma por uma, né, bem devagar, que, como eu disse, não dando tempo de fechar Weber, não tem problema. Meu objetivo aqui não é transmitir, não é jogar conteúdo em cima de vocês, mas fazer com que vocês aprendam, absorvam. Quando eu falo que já existiu ou ainda existe uma dominação, uma forma de governo racional, que também é chamada de legal, está relacionada ao seguinte princípio: a pessoa ela exerce um cargo porque houve, na verdade, um processo, houve procedimentos legais por trás daquilo ali. Se eu quero me tornar, então, deputada estadual, eu não vou chegar simplesmente na Assembleia Legislativa e aí, galera, eu quero ser deputada, hein? Eu vou sentar ali. Não. Envolve um processo eleitoral, que é feito contagem de votos. A depender da quantidade de votos que você recebeu, você, então, é permitido para poder estar se instituindo naquele cargo. A dominação racional, ela também é chamada legal por causa disso, porque ela é baseada em leis, ela é baseada na legalidade. Então, a gente pode aplicar isso, né? Que tanto o presidente, quanto o governador, quanto os prefeitos, deputados, senadores, todos eles exercem dominação racional. Todos eles, né, exercem uma dominação legal sobre o povo. Professora, e se eu quisesse, por exemplo, trazer essa dominação legal para fora da política? Tem isso também? Existe? Claro que existe. Pensa nos professores de vocês, professor de Química, História, Filosofia, Sociologia. Pensa na área pedagógica também, a coordenação pedagógica, né? Lide, Marlene, Val, a depender das unidades que vocês estão. Todos nós estamos ali na escola, não é simplesmente porque a gente quer ser professor, não, eu acho bonitinho, eu vou lá, vou dar uma aulinha, não.
Existe um processo legal ali por trás. Qual que é o processo legal? Eu preciso fazer a faculdade, eu preciso fazer a graduação, a depender da sua função, você precisa de uma especialização, você passa a receber diplomas, certificados, e quando você passa pela entrevista, quando você passa pelo processo seletivo, se você é aprovado, você então precisa entregar documentos para poder comprovar que você tem competência de estar exercendo aquela determinada função, aquele determinado cargo e função. Então, funciona tanto para a política, quanto para as mais diferentes áreas, né, profissionais aí, que nós temos, então, à nossa disposição no nosso meio, ok? Diferentemente, por exemplo, de pessoas, né, que podem estar exercendo uma dominação tradicional. A dominação tradicional, ela não é baseada na legalidade, ela não é baseada em um estatuto. O exemplo mais clássico de dominação tradicional é quando existia lá na Europa as chamadas monarquias absolutistas, os principados, né? O rei, o monarca, exercia aquilo ali não simplesmente devido a uma questão que a população aceitou, mas era um cargo que era geralmente passado o quê? De pai para filho, era transmissão hereditária. E aqui eu peço para vocês poderem tomar um certo cuidado, né, também com isso. Qual que é o cuidado que dá para a gente poder problematizar? Digamos que eu moro em uma cidade pequena, beleza? E sempre é a mesma família que está se sucedendo ali na prefeitura, né? Ah, o pai deixa de ser prefeito, aí ele vai e faz campanha para o filho, tal, o filho se torna prefeito e tal. Então, nesse caso, além de existir uma dominação racional, ela é baseada também em uma tradição, né? É a tradição da família na política que a família, sucessivas gerações acabam fazendo, né, na verdade, uma campanha para o filho poder pegar e tudo mais, e se torna também uma tradição aquilo ali. Então, depende da situação que você está analisando. Mas, pegando de maneira separada, racional, baseada na legalidade, tradicional não necessariamente precisa aí de um consentimento, né, popular, né? Aí a Pietra chegou uma mensagem aqui. Pietra fala bem assim: prof, se um policial abusa do seu poder, é dito como com que tipo de dominação? Vamos lá. O policial, né, para ele poder estar naquele cargo, ele exerce uma dominação legal, né, uma dominação racional. Ele está ali porque ele passou num concurso público, porque ele foi aprovado. Mas quando entra a lógica aí do abuso, né, de poder, vamos colocar, aí já entra em uma questão de leis mais específicas, né, que é a transgressão do código, que é a transgressão do princípio de ética, é a transgressão, né, daquilo até onde que ele estava podendo ir. Então, independente se ele abusa ou não do seu poder de policial, ele está enquadrado em uma dominação racional. Abusou aí do poder, né? Aí já entra no princípio de transgressão. É como se ele estivesse saindo, né, Pietra, do lado da autoridade e indo para um lado de autoritarismo, mas continua de maneira formal dentro da dominação racional, dentro da dominação legal, tá? O último tipo de dominação, e a gente fecha esse momento, se vocês tiverem alguma dúvida que por acaso não entrou aqui no chat para mim, que o chat ainda está sendo alinhado, né, devido à mudança que teve para nós, professores, pode estar me mandando mensagem no WhatsApp, ou estar mandando e-mail, que eu atendo vocês individualmente ao longo da semana, tá? O último tipo de dominação carismática, né? O nome já acaba sinalizando para a gente o que é isso. O que é uma pessoa carismática? Uma pessoa carismática é aquela que conversa com todo mundo, né? É aquela que é altamente sociável e tudo mais. Então, uma pessoa que pode estar exercendo uma dominação carismática, não necessariamente uma pessoa que assinou um documento. Pode ser que na sala de aula você tenha uma influência, você tenha uma pessoa que você acha que representa muito bem o grupo. E você sempre recorre a ela para poder estar resolvendo algum problema. Ó, vou estar recorrendo a Nina, porque Nina é gente boa, cara, para poder estar conversando com a Aline. A Nina, ela sabe conversar, a Nina sabe dialogar, pô, a Nina sempre ajuda, né? Ou seja, Nina não foi colocada como líder, como representante de turno, mas se tem uma referência. As pessoas confiam na Nina. Então, a dominação carismática está muito relacionada a essa questão da confiança, da lábia, do poder de persuasão.
Mas o carisma, infelizmente, ele pode ser levado para o lado negativo também. É exemplo de Hitler. Hitler foi um dos grandes líderes carismáticos. Ele envolvia todos em seu discurso, mas, infelizmente, as consequências desse ato foram negativas e pejorativas para a história da humanidade. Então, primeiro ano, eu fico por aqui, 12h50. Na semana que vem, a gente finaliza, tá? O conteúdo de ver. Peço que não saiam ainda, gente. Deixa eu finalizar a aula, calma. Peço, então, né, que vocês anotem dúvidas, se tiver alguma coisa, pode estar falando comigo, tá? Que na semana que vem a gente fecha. Tem atividade de web no blog, tá? Para vocês poderem se orientar também. A partir desse momento, então, vocês podem começar a se desligar da sala. Tenham todos uma boa tarde, boa semana e até mais. Tchauzinho, obrigada. Boa semana para vocês, tá? Obrigada.